Estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje vamos estar abordando um tema muito importante que está baseado na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Nesse trimestre que abordamos temas relativos à carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 13 nós vamos notar que o apóstolo São Paulo ele nos fala sobre os deveres civis, morais e espirituais. É um tema que geralmente nós não tratamos em nossas igrejas, e Paulo ele ressalta a importância desses temas na vida, no dia a dia do cristão. Apesar do fato de que o crente não mais pertença a este mundo pela salvação em Cristo, ele ainda tem responsabilidades com o governo. Aí vem as obrigações com as autoridades. O melhor cidadão do mundo deve ser o crente, deve ser o cristão. O crente ele deve exercer esse seu privilégio como cidadão, não apenas como membro do corpo de Cristo. Nós notamos através da Bíblia que grandes homens como José e Daniel tiveram ministérios espirituais profundos e ainda trabalharam nos governos de pessoas incrédulas e fizeram a diferença no meio de um povo ímpio. O Espírito Santo ainda pode usar crentes dedicados para fazer a obra de Deus em diferentes lugares. Não somente para voltar ou para ser presidente da República. E nesse capítulo 13 da Epístola aos Romanos, Paulo nos dá motivos para obedecer ao governo humano. Nós começamos pelos deveres civis. Claro que temos os dois lados, como por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29, ali havia uma contraposição no que diz respeito a esses direitos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E lamentavelmente muitos crentes tomam esse texto, apenas esse texto, ao pé da letra. Porém aqui, quando nós notamos na Epístola aos Romanos, Paulo nos mostra que nós não somos rebeldes, não somos revolucionários contra o governo humano. Temos uma obrigação. E quando respondendo a uma cilada dos fariseus, Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em Lucas, no capítulo 20, no versículo 25. Então aqui Jesus definiu claramente que o cristão tem responsabilidade de duas naturezas: espirituais, para com Deus, e civis, para com o Estado. E você me pergunta, mas qual é a relação entre cristão e o Estado? Aqui no capítulo 13 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo São Paulo deixa isto muito claro. A relação dos cristãos, quer como súditos individuais, quer unidos em corpo social na vida da igreja, com as autoridades governantes, estava destinada a tornar-se especialmente crítica naquela época. Na época em que Paulo escreve essa epístola, era uma época complicada esse relacionamento entre a igreja e o Estado. Enquanto a igreja era moralmente composta de judeus, não faltavam problemas desta espécie, mas não eram tão graves como se tornaram com o passar dos tempos. Nós sabemos que a posição dos judeus no Império Romano era regulada por uma série de editos imperiais. Essas práticas até poderiam parecer absurdas aos romanos, mas eram protegidas
nada menos por lei do próprio Império Romano. Por exemplo, se a lei judaica, por esta lei, um gentio violava os átrios internos do templo de Jerusalém, cometendo, por exemplo, um sacrilégio passível de pena de morte, Roma confirmava a lei judaica. E aqui o apóstolo São Paulo coloca a questão em um nível bem mais alto. Paulo quer dizer que Deus é a fonte ou a origem de toda autoridade. E os que exercem autoridade na terra o fazem por delegação dele. Daí, obedecer-lhes é obedecer a Deus. Desobedecer-lhes é como desobedecer a autoridade delegada do próprio Deus. Porque o governo humano, nós sabemos que é uma ordenação divina. E os poderes de coerção e de exigência de serviços que ele exerce, lhes foram confiados por Deus para a repressão do crime e incentivo à justiça aqui na terra. Então, os cristãos de todas as nações devem obedecer às leis, pagar as taxas, respeitar as autoridades. Não porque será pior para eles se não fizerem, mas porque é um modo de servir e obedecer a Deus. Então Paulo diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ou seja, toda alma, ele quer dizer aqui no texto, esteja sujeita aos poderes superiores. Há um comentário do capítulo 13 da Epístola aos Romanos, feito por W. Allen. Ele diz que aqui contém o que talvez constitua as palavras mais importantes já escritas na história do pensamento político. Contudo, prossegue ele, seria grosseiro o engano de supor que os homens, em alguma época, tomaram a Paulo as suas opiniões políticas, que ele escreve aqui no capítulo 13 aos Romanos. Porque o texto disse toda alma, toda psique, significa simplesmente toda pessoa. Então toda pessoa, não apenas os cristãos, deveriam sujeitar-se às autoridades. Aqui nós temos um conceito bíblico geral, que o poder secular é exercido pelas hostes celestiais no céu, bem como pelos reis da terra na terra. Inclusive esse é o conceito que vem lá de Isaías, no capítulo 24, no versículo 21. E é igualmente certo que o plural da palavra grega exousia, o poder, é usado livremente por Paulo, em um sentido de potestades angelicais, quer benignas, quer malignas. Isso fica claro aqui no texto. Aí vem a pergunta, e o Estado? Qual é o propósito do Estado? Primeiro nós dizemos que sujeitar-se às autoridades constituídas não implica em servilismo. Nós dizemos que é apenas uma obediência passiva e necessária, como se fosse ao próprio Senhor. É o mesmo termo que Paulo usa aqui, usado na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 16. Quando ele fala da sujeição de um irmão ao outro,
ou da esposa ao seu marido e da igreja a Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 24. Quando ele fala o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ali em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 33. E naturalmente, tudo isso se faz no temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque as autoridades, aqui na Bíblia, são considerados como servos de Deus para trazer ordem à sociedade, ou espada, como Paulo diz. São usados por Deus para exercer justiça sobre todo aquele que pratica a injustiça. Assim que a nossa consciência deve ser motivada a se sujeitar às autoridades, não por ter medo delas, mas porque elas, segundo a Bíblia, são servas de Deus para a justiça. Agora, por mais que a autoridade não cumpra o seu papel moral com a sociedade, nós como cristãos não devemos nos rebelar contra a autoridade, mas orar para que Deus possa exercer sua justiça sobre aquele que praticou a injustiça. Pois acima, sobre toda autoridade, está Deus. E o apóstolo Paulo usa uma frase bem familiar aqui no texto, como a de Jesus, em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 21, que já mencionamos. Que tudo devemos pagar. Todos. Pagar devido o que lhe é devido. Tributo, que é o tributo devido ao poder público. Respeito, que é sobre qualquer autoridade. Não apenas autoridade no sentido político, no sentido público, mas aos pais, aos empregadores, aos professores, aos pastores e outros. Honra, que seria uma espécie de reconhecimento ao que merece ser reconhecido. A quem honra, honra. Por quê? Porque sem autoridade em uma sociedade, sejam elas civis, militares ou religiosas, tudo se transformaria em uma anarquia. É inimaginável viver em uma comunidade sem o papel das autoridades. Seria um caos. E outra vez se pergunta, a igreja e o Estado? E Paulo, ele, por motivos que certamente o motivou a isso, ele fala sobre essa obediência aos governantes. Nós vimos já que o crente, ele já ficou liberto de todo o principado, autoridade e poderes mundanos das trevas. Porém, aqui, o que o apóstolo Paulo quer ressaltar, que não podemos nos envolver num fanatismo religioso, transformando um evangelho numa lei para a vida pública. Um legalismo deste tipo seria condenado, e é condenado pela Bíblia. Como algumas seitas que se negam, recusam obedecer às leis do Estado. Por isso que Paulo exige a submissão dos crentes às autoridades, afirmando que elas são instituídas por Deus uma vez mais. Assim que quando se resiste a essa autoridade constituída, se resiste a Deus e atrai sobre si o castigo das autoridades e o juízo do próprio Deus. Assim que devemos submeter-nos de uma forma em que não apenas cumprimos com o nosso dever com o Estado,
obedecemos a palavra e Deus é glorificado em nossas vidas. O cristão, ele procura operar o bem para a paz de sua própria consciência. A obediência exigida aqui é total, desde o respeito que se atribui até o imposto que se paga, tudo isso é devido. No entanto, há de se observar que não podemos ter uma postura de subserviência, uma submissão ou obediência às autoridades de modo acrítico ou cego. Paulo não está querendo dizer isso. Porque o próprio Deus, ele deu ao homem o poder de pensar, de questionar, e nos capacitou com um dom precioso, que é o discernimento. Esse nos foi dado para que, em qualquer ocasião, nós possamos discernir a vontade de Deus, para que possamos entender o que é certo e o que é errado, e para decidir entre o bem e o mal. Um bom exemplo disso é sempre tomar Jesus como modelo, porque nele, em Jesus, está encarnado o quê? A soberania da vontade de Deus. E vem aquela velha pergunta que precisa ser feita. Se Jesus estivesse aqui, hoje, em pleno século XXI, o que faria? Esta é uma boa forma de colocar na balança as autoridades. Os impostos visam o sustento das próprias autoridades e, portanto, a manutenção de seus serviços e o bem geral da comunidade. Nós pagamos impostos e recebemos escolas, calçamento, saneamento de ruas, posto de saúde, policiamento, garantias jurídicas, proteção militar, etc. Assim que o cristão deve contribuir com seus impostos alegremente. Eu sei que ninguém paga imposto com alegria, mas devemos fazê-lo. E o comportamento do crente no que diz respeito a essa obediência a leis civis, essa obediência às leis morais. A Bíblia diz que uma vez que o crente recebe a justificação por meio de Jesus, ele deve andar de modo digno da vocação com que foi chamado. Isso será demonstrado através de sua conduta, de seu viver diário. A palavra de Deus nos fornece inúmeros modelos para aplicarmos em nossa vida. Nós devemos ser cidadãos dignos. E, inclusive, o nome que nós levamos de cristãos, isso tem um peso. A palavra cristão quer dizer seguidor, imitador de Cristo. Por isso, a conduta do crente deve refletir a de uma pessoa transformada, que foi lapidada pelo poder do Espírito Santo. Somente por meio da palavra de Deus é que iremos saber se o comportamento do crente é correto ou não. E como falamos aqui, Deus introduziu o governo humano na terra. Isso aconteceu depois do dilúvio, quando ele determinou: quem derramar sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Ali em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6. Esse mandamento concedeu autoridade aos homens para fazerem julgamentos em matéria criminal e castigar os infratores, fazendo justiça aqui na terra. Assim que os crentes, eles podem viver vitoriosamente numa democracia, numa monarquia constitucional, ou mesmo num regime totalitário. E é de se notar aqui que quando esta carta aos Romanos foi escrita,
Nero era o imperador romano que perseguia cruelmente os cristãos. Inclusive, pelo que entendemos, foi quem mandou matar o próprio apóstolo São Paulo. Então, não se deve entender, porém, que Deus tenha instituído determinadas pessoas, mas sim o princípio de governo e de autoridade, cujos fins estão claramente mencionados aqui nos versículos 3 e versículo 4 do capítulo 13 aos Romanos. Assim que quando pessoas corruptas alcançam o poder, eles pervertem a instituição de Deus, contribuem para a injustiça, a violência, a exploração, a desordem, a corrupção. Tornam-se às vezes terror para os que fazem o bem, como no caso de Nero, Domiciano, e faz com que muitas pessoas resistam à autoridade. Por exemplo, durante a Inquisição, Hitler, Saddam Hussein e outros ditadores eram autoridades. Então, claro está que tais homens não merecem a aprovação de Deus, nem a nossa aprovação. Porém, isso não deve levar-nos a negar as nossas responsabilidades como cristãos. Nós temos os cristãos que sofrem nos países do Oriente, por exemplo. Mesmo assim, esses cristãos têm suas responsabilidades civis. E como falamos, o governo humano ele é fundamental para a convivência do homem na sociedade e é perfeitamente aprovado por Deus. O cristão ele tem a obrigação de garantir o cumprimento da lei. O cristão deve se submeter às autoridades não somente por encargo de consciência, mas como mencionamos no início desse estudo, devido ao castigo que é imposto a aqueles que são infratores das leis estabelecidas pelo governo. É óbvio que não se torna um bom testemunho para o cristão esse cristão que é achado em falta ou em estado de insubmissão para com o governo, pois, primeiramente, não está sendo insubmisso para com o governo, e sim para com Deus, que foi quem constituiu o governo. Isso nós vimos em Romanos no capítulo 12, no versículo 1. E os 2 primeiros versículos do capítulo 3 a Romanos é muito claro. Eu sei que nem toda autoridade é cristã. Há, e certamente haverá, muitos que são ímpios, tiranos, e estes responderão pessoalmente a Deus, ali no juízo final. Agora, está também claro na palavra de Deus que se a autoridade civil legalmente constituída for contra a Bíblia, o que a Bíblia ensina, o cristão deve antes obedecer a Deus no que diz respeito a o que nós já vimos em Atos no capítulo 5, no versículo 29. Autoridades que mandam, que contribuem para a corrupção, que contribui para a desordem, o cristão não vai fazer porque a autoridade é propensa a isso. Nós podemos ver então que a submissão do crente à autoridade manifesta-se de 4 maneiras.
Primeiro, obediência às leis do país ou do município. Segundo, o civismo, fazendo bem como cristãos, como cidadãos, respeitando os direitos dos outros, não sendo desordeiro, nem estragando, por exemplo, jardins, parques ou propriedade pública. O pagamento dos impostos, as taxas legais, isso Paulo deixa claro nos versículos 4 até o versículo 7. A honra ou respeito para com os oficiais do governo, de acordo com a sua posição. Então, para que uma pessoa tenha uma vida bem-sucedida nos dias de hoje, é um fator importante verificar qual é a sua capacidade em verificar a mão de Deus nas atitudes, nas ações, bem como as reações daqueles que estão investidos de autoridade sobre a nossa vida. Depois vem os deveres morais. As dívidas morais são dívidas que surgem em vista de nosso relacionamento pessoal com outras pessoas. Por exemplo, promessa, o dever de proclamar o Evangelho ao mundo perdido é um dever moral que nós temos. Não apenas um dever espiritual, mas um dever moral. A única dívida permitida na Bíblia é o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa é a grande dívida que o cristão deve ter. Nós devemos estar sempre pagando essa dívida, mas ela nunca será quitada enquanto vivemos aqui na terra. É o amor de Jesus Cristo que nos mostrou profundo, altruísta, sacrificial, indiferente ao valor do merecimento de quem quer que seja. Não é esse amor emotivo, mas prático, que nós vivemos no dia a dia. E todo crente deve este tipo de amor uns aos outros, sendo o cumprimento do grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E alguns exemplos do não cumprimento deste mandamento, Paulo fala no versículo 9. Assim que o cristão deve ser um cidadão exemplar. Ele deve ser essa pessoa reconhecida como cumpridor da palavra de Deus. E ao cumprir a palavra de Deus, ele cumpre as leis do Estado. Reconhecido que o princípio de governo e de autoridade provém de Deus, então fica estabelecido que os cristãos, ao invés de insubordinarem-se, devem, ao contrário, ser os melhores cidadãos. E a pergunta é: quais são os seus deveres? Nós citamos alguns, mas responsabilidade de sujeição, que começa no versículo 1 de Romanos 13. O cristão deve obediência às autoridades de sua pátria. E essa obediência, já falamos, que não é por medo ou nem temor, mas em obediência à palavra de Deus. Honrar as autoridades. Essa honra é devida porque nós dizemos que obedecemos a Deus, nós dizemos que obedecemos à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e é a palavra de Deus que nos orienta como devemos conduzir-nos como cidadãos aqui na terra. Ainda que tenhamos essa dupla cidadania. A cidadania divina, a cidadania espiritual, a cidadania que veio do novo nascimento,
está moldeada por normas dos céus. Mas a cidadania terrenal está moldeada por normas, leis, regulamentos aqui da terra. Então, aquele que debocha da sua autoridade, aquele que zomba da autoridade constituída, ainda que você não votou nele, não está de acordo com ele, está pecando. Mesmo que o político não seja do nosso agrado, não seja do nosso partido, nós pecamos. Paulo nos manda, não somente aos Romanos, mas também quando escreve a sua epístola a Timóteo, que devemos orar, rogar a Deus pelas autoridades, para que eles governem bem e porventura se convertam os que não são convertidos. Outra vez, quero repetir, a responsabilidade de pagar os impostos. Esses impostos que não gostamos de pagar. Mas no capítulo 13, versículo 7, Paulo deixa bem claro que é um dever do cristão. Aí vem depois, no versículo 8, as dívidas do crente. Aqui no versículo 8 compreende um mandamento muito singular, pois o ensino em toda a Bíblia visa o comportamento dos credores com respeito à compaixão que deve ter para com os seus devedores. Isto abrange o cumprimento de todas as obrigações do crente como devedor, sejam elas civis, morais, financeiras ou de qualquer outra espécie, em consonância com os versículos que nos precede aqui, ao versículo 8 de Romanos. As dívidas do crente. Aqui no versículo 8, o apóstolo São Paulo nos apresenta algo que é inclusive um mandamento singular na Bíblia, que visa o comportamento dos credores concernente à compaixão que deve ter com os seus devedores. Isso nós vemos desde o Antigo Testamento na comunidade judaica. Este abrange o quê? O cumprimento de todas as obrigações do crente como devedor, sejam elas civis, morais, financeiras ou de qualquer outra espécie. Tudo em consonância com o que encontramos desde o versículo 1, as obrigações civis, as obrigações morais, etc. Como exemplo, vejamos 3 espécies de dívidas. As dívidas civis, como já vimos anteriormente, o cumprimento das leis do país em que vive é uma obrigação de todo crente, desde que não firam os mandamentos de Deus. Aqui no versículo 7 de Romanos 13, Paulo disse: a quem temor, a quem honra, honra. Por exemplo, a regularização dos seus documentos, está com os documentos em dias, os serviços diversos como serviço militar, participação em um júri, em um tribunal, as eleições e outros mais, são obrigações civis no Brasil que o crente precisa cumprir. As dívidas financeiras. As obrigações financeiras, elas exigem muita atenção, porque o cumprimento dela é geralmente uma das principais medidas para se avaliar a honestidade e também a integridade de uma pessoa. Os empréstimos são parte da economia doméstica. Geralmente são necessários para se obter uma casa própria, comprar um veículo e outros bens através de cartão de crédito, transações comerciais, etc. Não é pecado contrair dívidas. Não é pecado contrair um empréstimo. Por quê? Porque o empréstimo consiste em trocar um compromisso por um benefício. Mas a falta de cumprir com o seu pagamento em data contratada é o que tornará o devedor uma pessoa que pode ser considerado uma persona não grata
e o infrator, inclusive, deste mandamento que encontramos aqui na Bíblia. O crente tem deveres espirituais. O versículo 11, já no final, disse: a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui nos fala sobre a consciência desta salvação. A nossa salvação está mais próxima, por quê? Porque já passamos o tempo em que ela se manifestou como justificação, que foi quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, conforme o capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Sendo justificado pela fé, temos paz para com Deus. Nós estamos então no tempo da santificação e chegará o tempo da glorificação. A salvação mais próxima, aqui referida pelo apóstolo Paulo, é essa salvação glorificação. Alguém poderia pensar que a salvação depende daquilo que nós fazemos, mas não. Através de toda a carta de Paulo aos Romanos, nós notamos que ela depende tão só da graça de Deus. A salvação e justificação já aconteceu. Nunca mais seremos condenados porque já fomos absolvidos, justificados por Deus. Por isso que no capítulo 8 aqui de Romanos, Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, aqui no capítulo 13, do versículo 11, indo até o versículo 14, ele nos fala sobre conhecer o tempo. Existem muitas coisas e fatores na vida humana para os quais nós necessitamos nos despertar. Isso a fim de que, a partir daí, podemos enxergar o que Deus tem para nós. E que não venhamos inutilizar o tempo que Deus nos dá, ou fazer pouco caso, ou uma falta de conhecimento dele. O tempo joga a nosso favor. A Escritura Sagrada fala com propriedade sobre o tempo e sua alocação para cada ato. Não devemos jamais subestimar o fator do tempo na dimensão espiritual. Devemos estar olhando nós mesmos para esse aspecto que é importante na vida de toda pessoa que foi transformada, que foi remida pelo sangue de Jesus. Devemos estar conhecendo o tempo. É preciso saber como anunciar a Tessalonicenses, mas também é necessário saber como fortalecer como bereano. É preciso discernir o momento de singrar as grandes terras também dos macedônios. Todavia se faz necessário não desprezar as oportunidades nas terras licaônicas. Eu digo que é preciso saber como acessar os procônsules. Entretanto, também é necessário saber como repreender e rejeitar os magos encantadores. Conhecendo o tempo, é preciso saber como chegar aos empreendedorismo, como Lídia, mas também é necessário saber como desprezar aquele pouco caso que fazem de nós e aceitar, entender, não desprezando simplicidades como de Dorcas. É preciso saber como lidar com os açoites das varas. Porém, é necessário também não deixar passar o momento do impacto aos muitos carcereiros filipenses pedintes de luz para nós. Sim, meus queridos, conhecendo o tempo, é preciso ter o senso, a certeza e a consciência dos efeitos e resultados escuras
de milagres, de restauração da vida de muitos coxos. Porém, é necessário saber como chegar diante do sacerdote, dos capitães dos templos, para dar conta às respostas de revanchismos que encontramos no nosso dia a dia. Sim, meus queridos, busquemos cumprir eficientemente a nossa responsabilidade de fiéis testemunhas do Evangelho. Sim, testemunhas perante o mundo, pelo nosso viver na vontade soberana do Senhor. Vejamos prudentemente como andamos, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como Paulo nos diz na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Temos deveres, temos obrigações, deveres civis, deveres morais, deveres espirituais, que possamos cumpri-los e que Deus seja glorificado em nossas vidas, pelo que somos, pelo que Ele é em nós e que pode fazer através de nós. Que Deus nos abençoe.